pessoal, hoje eu vou falar de uma dica muito importante na construção de questionários. Bom, nós sabemos que o questionário é um instrumento importante para a nossa autoavaliação institucional. As CPAs trabalham com a autoavaliação institucional e nós temos vários instrumentos que nós podemos trabalhar com eles. Nós podemos trabalhar com questionários estruturados, nós podemos trabalhar com grupo focal, nós podemos trabalhar com análise documental. Então são vários instrumentos que podem ser utilizados para que a gente faça a nossa autoavaliação da forma que precisa ser feita. O importante para nós é o resultado, o que a gente vai encontrar nessa autoavaliação, porque esse resultado é importante para nós. Só que a gente vê muitas vezes os questionários sendo construídos de uma forma que não é satisfatória ou que não traz para a gente aquele resultado que a gente espera. Às vezes questionários muito longos, né, que trazem perguntas que não são necessárias ou que não dizem para a gente aquilo que a gente precisa saber. E a gente precisa realmente ser econômico nessas perguntas, porque a gente precisa facilitar para o respondente esse questionário para que a gente tenha um índice maior de resposta, né? E para que a gente não dificulte a vida dele, para que a gente tenha cada vez mais respostas e cada vez mais interesse do respondente em nos dar aquilo que a gente precisa, porque essa resposta é importante para nós, para que a gente possa modificar as nossas ações de acordo com isso que a gente vê nos questionários, tem nessas respostas das nossas pesquisas, porque um questionário é uma pesquisa, né? Então, eu vim aqui hoje para falar de uma dica importante na construção desses questionários. Toda vez que nós vamos construir um questionário, uma coisa importante do questionário é saber o objetivo, o que nós queremos saber com essa pesquisa. E uma dica importante para a construção desse questionário é pegar cada pergunta e fazer 2 perguntas para cada pergunta. A primeira pergunta que nós vamos fazer é: por que eu estou fazendo essa pergunta? E a segunda pergunta é: o que eu vou fazer com a resposta? Se eu não tiver resposta para essas 2 perguntas, provavelmente essa pergunta que eu estou fazendo no questionário não é uma pergunta necessária. Vou dar um exemplo prático, né? Vamos pegar, por exemplo, uma pergunta uma pergunta feita ao aluno sobre a relação dele com relação à disciplina, a relação dele com a atividade dele. Ele está fazendo uma disciplina e ele vai falar sobre a aprendizagem dele ou sobre ele, como aluno, né? Então, eu vou falar uma pergunta aqui, por exemplo, que tem 2 possibilidades de resposta: sim ou não. Veja bem o que seria uma pergunta talvez desnecessária, tá? Você julga que será aprovado na disciplina? A resposta pode ser sim ou não. Veja bem, para que eu estou fazendo essa pergunta? Né? Por que eu quero saber se o aluno julga se ele vai ser aprovado ou reprovado na disciplina? Que utilidade eu tenho em saber isso? Né? Tem utilidade para mim? O que eu vou fazer com a resposta? Bom, vamos dizer que 80% da turma diga: eu acho que eu vou ser reprovado. Bom, e aí? E daí? O que eu vou fazer com essa resposta? Eu tenho algo para fazer com isso? Bom, se eu tiver, a pergunta tem utilidade. Se eu não tiver, é uma pergunta que não tem a menor utilidade, né? Ou pelo menos que ela está desconectada e o aluno talvez não tenha nem condições de dar essa resposta, se ele vai ou não ser aprovado nessa disciplina, tá? Então, é uma pergunta para a gente pensar. É necessária essa pergunta? Tá? Agora, vamos pegar outra pergunta. Você conhece a ementa, os objetivos e o programa da sua disciplina? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Bom, essa pergunta já tem um motivo muito bom para ser feito. O questionário socioeconômico que o Ministério da Educação faz
no momento em que o aluno faz o ENAD, faz essa pergunta e considera essa pergunta para a composição do CPC. Então, tem uma razão para eu fazer essa pergunta. E essa resposta é importante para eu saber se o aluno sabe responder isso. Porque se o aluno não sabe, eu tenho que dizer para esse aluno o que é um programa de disciplina, o que é um plano de ensino. Então, essa é uma pergunta necessária, tá? Vamos olhar uma outra parte do questionário, por exemplo, avaliando o corpo técnico, uma avaliação feita pelo corpo técnico administrativo. Vou pegar uma pergunta de um questionário respondido por um funcionário, né, do corpo técnico administrativo. E aí é uma escala de 1 a 5, onde 1 é péssimo e 5 é ótimo, tá? Vamos lá, engajamento institucional. E aí ele vai colocar responsabilidade e cuidado no tratamento do patrimônio da IES, comprometimento com o uso eficiente e racional de telefone, energia elétrica, água, papel, etc. Ele está falando dele mesmo, tá? Então ele vai dar 1 para péssimo e 5 para ótimo. Para que eu estou fazendo essa pergunta? Será que um funcionário vai falar que a responsabilidade dele com as coisas da instituição, telefone, energia elétrica e o uso racional disso é péssimo? Será que ele mesmo vai falar isso dele? Né? E se ele falar, o que nós vamos fazer com esse funcionário? Né? Então é preciso pensar na utilidade dessa pergunta. Será que essa pergunta é útil? Será que ela precisa estar ali? Tá? Bom, então vamos pegar uma outra pergunta. Um questionário de entrada do aluno. Aquele famoso questionário socioeconômico que todo mundo faz quando o aluno entra para a instituição para fazer o processo seletivo. E muitas vezes, a maioria das instituições não faz nada com esse questionário, né? Ele fica ali, normalmente, quando a gente pergunta às instituições, você tem um questionário socioeconômico de entrada do aluno? Tem. E o que você faz com esse questionário? E aí, né, normalmente, esse questionário não é utilizado para alguma coisa. Bom, eu peguei 2 questões desse questionário que tem informações pessoais. Uma questão é estado civil. Solteiro, casado, viúvo, desquitado, divorciado, estável. São as opções que ele tem. Qual que é a utilidade dessa pergunta? Bom, é importante eu saber se o meu aluno que está entrando na minha instituição é casado, é solteiro, é divorciado, é estável. Porque se for, eu tenho que fazer alguma coisa com essa informação. Vamos supor que 50% do meu público é casado e 50% do meu público é solteiro. Isso tem que ter alguma utilidade para mim. Eu tenho que pegar essa informação e fazer alguma coisa com ela. Se eu não for fazer nada com essa informação, essa pergunta não tem a menor utilidade para mim. Eu posso descartar essa pergunta do meu questionário. Vamos pegar uma outra pergunta. 2. Indique quais os meios de comunicação que você mais utiliza. TV, jornal, rádio, revista, internet. Essa pergunta é uma pergunta que a gente vê muita utilidade. Por quê? Porque através dessa pergunta você vai saber quais os meios que ele utiliza mais para atingir esse aluno com as suas mídias, né? Com a sua propaganda, com aquilo com a comunicação da instituição, com aquilo que a instituição divulga. Então é uma pergunta que tem bastante sentido, tá? Então essa é a dica que eu tenho para hoje. Para cada pergunta do seu questionário, faça 2 perguntas. Para que eu estou fazendo essa pergunta? E o que eu vou fazer com essa resposta? Se você não tiver resposta para essas 2 perguntas, pense bem se é importante fazer essa pergunta. Até mais, um abraço.